Pentecostalismo, sabedoria e discernimento. Olá, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu estarei dando continuidade ao estudo desta semana que começamos na segunda-feira. Infelizmente ontem eu não pude gravar, tinha que sair para fazer algumas coisas, alguns compromissos e acabou demorando mais do que eu imaginava. Eu achei que chegaria um pouco mais cedo em casa e então gravaria o vídeo, mas não deu tempo. Eu já saí cedo para resolver algumas coisas e não foi possível gravar. Mas para me manter a minha palavra e deixar os 5 vídeos que eu prometi que eu iria fazer, no sábado eu vou gravar. Então o 5º vídeo, geralmente no sábado eu não gravo, né? Meus vídeos normais são 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Esta semana eu senti de começar um estudo sobre o pentecostalismo, o movimento pentecostal. E hoje então é o 3º vídeo, eu quero falar sobre a sabedoria e o equilíbrio, a maturidade dentro do movimento pentecostal. Então nós vamos ver hoje um outro aspecto da questão da espiritualidade do Pentecostes dentro das igrejas. Antes de eu entrar no assunto, fazer aqui a leitura do texto bíblico que será usado por base, eu já quero pedir por gentileza que deixe o seu like. Seu like ajuda no crescimento. Deixando o seu like, você abençoa este canal, porque o YouTube vai sugerir a outras pessoas este vídeo e os demais vídeos. Então, pessoas vão receber a palavra, e este é o objetivo deste canal. Não queremos apenas crescer, etc. O nosso objetivo é que a palavra alcance as pessoas. O crescimento e outras coisas, isso está nas mãos de Deus, e com o tempo acontece. Mas o like vai fazer este vídeo chegar a outras pessoas. Também deixe aqui nos comentários o seu comentário, a sua percepção, o seu pedido de oração. Deixe a sua experiência, seus comentários são bem-vindos, e você também pode deixar aqui a sugestão para um próximo vídeo ou até para uma série de estudos que eu pretendo começar agora a partir deste mês, começar a fazer algumas séries. Então não será toda semana uma série, tem semana que serão vídeos aleatórios, mas tem semanas que eu vou pegar um assunto específico e vou fazer uma série de 5 dias tratando destes assuntos que são relevantes para nós. Também quero agradecer aos inscritos do canal, agradeço a todos que oram por mim e a todos que contribuem, que ofertam no meu ministério e que me ajudam a levar a mensagem da palavra de Deus. Dito isto, queridos, sem mais demora, vamos ler um texto em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 26, diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz a revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Até aqui essa leitura, que eu vou usar como um texto base para o estudo de hoje. Estamos falando sobre o pentecostalismo e sobre o movimento pentecostal. E temos abordado aqui alguns aspectos dentro deste movimento. Hoje eu quero falar sobre a sabedoria que a igreja precisa ter para lidar e
digamos assim, usufruir dos dons espirituais. O discernimento também, a prudência. Porque para qualquer pessoa que está já há um bom tempo numa igreja pentecostal, nós sabemos que há também problemas, e que não são problemas de hoje, de uma ou de outra igreja específica. Nós acabamos de ler um texto que o apóstolo Paulo está ensinando, orientando a igreja em Corinto exatamente sobre excessos, exageros e a falta de entendimento de como e quando usar os dons espirituais. Isso precisa ser muito bem entendido. Eu entendo que nós, como crentes pentecostais, nós precisamos, além de buscar em oração, em jejum, etc., e exercitar nos nossos cultos, nós precisamos ensinar a igreja. Porque agora a palavra para aquela igreja que está se avivando, se enchendo do poder, da glória de Deus, se faltar a palavra, aí é onde vem as heresias, os excessos, né? Os estardalhaços, que não só não vão edificar ninguém, não vai edificar a igreja, como vai trazer problemas, pode trazer problemas para alguém. Então, queridos, eu venho estudando há muitos anos sobre dons espirituais, sobre o mover do Espírito, pentecostalismo, sobre unção e etc. E pesquisando, estudando, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês que é impossível que uma igreja genuinamente avivada não tenha pequenos excessos. Isso vai fazer parte. Porque pessoas ali vão receber dons e elas vão precisar aprender a usar os dons. Observe que Paulo está ensinando aqui, não só no capítulo 14, no 12, ele está falando que os dons têm uma colocação específica, um momento específico e como devemos reagir a eles. Então isso precisa ficar bem entendido. Agora, se esses excessos são pontuais, são pequenos, não tem problema. É melhor, como já dizia um pastor com quem eu trabalhei, é melhor ter alguns meninos, entre aspas, na igreja, do que ser uma igreja morta e fria. E para um pentecostal, para alguém que nasceu no fogo, conhece o poder de Deus, não tem nada pior do que ele estar numa igreja fria. Ele vai sentir a diferença. Então é melhor que tenha ali pequenos excessos, que não seja nada de cunho que venha prejudicar alguém. Um irmão que se alegra demais, alguém que dá aquela corridinha na igreja. Isso é normal, irmão. Se você começar a restringir tudo isso, daqui a pouco apaga tudo. Então, vários pastores com quem trabalhei, que eram espirituais, sabiam disso e lidavam com a igreja assim, sempre corrigindo excessos exagerados, coisas que poderiam ser prejudiciais à igreja, mas algumas pequenas coisas nós relevamos. Você não vai ver um avivamento perfeito. Você não vai ver um culto pentecostal cheio de lógica e ética humana. Muito pelo contrário. O sobrenatural quebra todas as lógicas. Porém, no que diz respeito aos dons, nós somos orientados no que diz respeito a nós, a procurarmos exercitá-los com sabedoria, com razão. A Paulo ensina aqui a hora de falar em línguas, como falar, a hora de profetizar. Ele fala aqui, veja bem no início, ele diz aqui, quando vos reunis, um tem salmo aqui são louvores, né? Outro tem doutrina aqui significa ensino, não é usos e costumes, mas ensino, mesmo porque os usos e costumes da igreja primitiva não eram os de hoje. Não é isso que Paulo está falando de ensino.
Aí ele diz, como dando exemplo, este aqui traz uma revelação. Aquele traz outra língua. E ainda outro que está ouvindo o que fala, ele se tiver ou pedir a Deus a interpretação, ele vai interpretá-la. Agora, olhe como ele encerra o versículo 26. Seja tudo feito para edificação. Edificação. Mais uma vez, entre os dons espirituais, aparece a palavra edificação. Edificar. Que aqui tem o sentido de construir algo. Então, os dons espirituais, a exemplo dos dons ministeriais, eles são dados para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos santos, como você vê no capítulo 4 de Efésios, onde fala sobre os dons ministeriais, que eles também são dados, diz a Bíblia, que Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem traduções que traduz para doutores. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Então eu aprendo aqui que os dons espirituais, a exemplo da palavra de Deus, servem para edificar a igreja. Serve para melhorar a igreja, otimizar a igreja, estruturar a igreja no âmbito do espírito, do conhecimento e da maturidade cristã. Que é isso que Deus quer. Deus também não quer reunir um grupo de meninos espirituais que passam cultos e mais cultos falando em línguas para si mesmo ou para as paredes e inventando da cabeça visões, revelações e profecias. Inventando, você ouviu bem. Por quê? Porque há muitas pessoas que inventam, que exageram e até que mentem. Há outras questões que há pessoas que são usadas pelo próprio inimigo, falando em línguas ou até profetizando, porque o diabo também usa as pessoas e imita as coisas de Deus e a obra do Espírito Santo. Então, tudo o que é dom espiritual, tudo o que é dado à igreja, dom ministerial, a palavra, serve para edificar, para construir, para aperfeiçoar a igreja do Senhor. Não para causar confusão, contenda, escândalo, não é verdade? Então observe que cada pessoa que se disponha a orar e buscar poder, unção, coisas sobrenaturais, você tem a obrigação de pelo menos estudar a palavra sobre os dons, para entender como usá-los da melhor maneira. Se possível, dependendo aonde você quer chegar e dependendo de qual é o seu chamado, que você aprofunde mais em estudos, em livros, em cursos, porque tudo ajuda, principalmente livros. Eu julgo que livros ajudam muito mais do que cursos, porque para um bom leitor, um bom autodidata, um livro hoje que você compra aí no mercado de um bom teólogo, é raro você achar ele na sua região. Talvez o professor de teologia do seu núcleo não tenha o cabedal de conhecimento que tem um PhD ou ThD do exterior ou mesmo do Brasil que escreveu. Eu não estou desmerecendo o curso local, é muito bom e importante, mas eu sempre dizia para os meus alunos de teologia, eu dizia, vocês querem aprender, então vocês têm que ler, gente. Não pense que você vai fazer dois anos de um curso básico de teologia, ou 3 ou 4 de um bacharelado, ou um médio, e você pronto, agora você já sabe o que é a Bíblia. Não. O estudo teológico ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar a direção. Por isso eu encontro muitas pessoas, inclusive aqui na minha cidade, já várias chegaram e disseram para mim, pastor, eu fiz um curso de teologia lá não sei aonde, eu não vou dizer o lugar aqui, mas eu não aprendi nada. Mas por que não aprende? Por 2 motivos. Primeiro, é a metodologia que é usada. A metodologia tem que ser boa, o aluno tem que aprender. Porque fica falando, às vezes o professor sabe muito.
E ele fica falando, mas não entra na cabeça. Então a metodologia, a pedagogia usada, ela pesa muito. Um professor com menos conhecimento, mas uma boa pedagogia, ele tem mais alcance do que um professor de alta graduação acadêmica que não sabe passar. E eu sei disso porque também já fiz curso e estudei com professores, fiz escolas bíblicas, que um pastor pegava o microfone e aquilo fluía, abria a mente da gente, e o outro ficava ali falando e a gente sentia sono. Mas não era a palavra, não era também um estudo, era, mas existe ministérios e ministérios. E quem tem um chamado para mestre ou para professor, ele já tem o dom de Deus, de saber passar. Então agora ele tem que buscar, estudar, se aperfeiçoar, para ele aumentar o bojo dele, para ele aumentar o cabedal dele, para eles ter mais informação para passar para as pessoas. Então, dons espirituais, ele é tão instrutivo quanto o ensino da palavra, aquele culto de ensino instrutivo da palavra de Deus. Agora, assim como eu disse que é melhor ter uns meninos correndo às vezes na igreja do que uma igreja fria, também é terrível congregar ou conviver numa igreja que é só meninice. E você está me ouvindo aqui, você sabe disso, que você vê aqui no YouTube, hoje, através da internet, qualquer pequena igreja, ele filma o seu culto, ou parte do seu culto, e roda. E a gente vê muita coisa de manifestações, mas que a grande maioria não é do Espírito. Pessoas rodando em cultos, num ritmo de atabaque, louvor que não tem nada a ver com louvor divino, aquelas pessoas ficam girando. Tem algumas igrejas evangélicas até que o líder, o pastor, o, sei lá, o apóstolo, ele já vem com as roupas brancas, um bonezinho branco, as coisas diferentes, já querendo criar assim uma aura de espiritualidade, de sobrenatural. E o que você vê nessas igrejas não é o Pentecoste. Então as pessoas têm que entender, você precisa entender que Deus é um Deus que quando Ele nos dá algo tem um propósito específico. Por exemplo, Ele não nos deu língua estranha para ficarmos simplesmente falando para nós ou para a igreja sem nenhuma razão. Não, quando falamos para nós, quando estamos orando sozinhos, nós estamos nos edificando com Deus. Mas quando é para a igreja, ela só vai ter efeito se alguém interpretar. É o que o Paulo diz. Paulo diz, não adianta vocês se reunirem e ficarem todos falando em línguas um para o outro. Se entrar um gentil ali, ele vai pensar que vocês estão loucos. Tem muita gente hoje que vai em algumas igrejas pentecostais e acha que todo mundo é louco. Porque tem meninices que têm que ser proibidas e corrigidas, sim. E um pastor sábio, com amor, com graça, ele vai ali e corrige, sem matar a ovelha, sem desviar a ovelha. Deus dá a sabedoria de como ele falar, vai chamar pessoalmente, ou num culto de ensino ele vai colocar o plumo da palavra, o prumo da palavra ali para dar uma direção, uma régua ali de como as coisas têm que acontecer. Mas eu já vi nesse sentido negativo, muitas coisas terríveis na igreja, em nome de Deus e do Espírito Santo, e não é bom brincar com estas coisas. E na medida em que o verdadeiro Pentecoste não se manifesta, vem o falso, e é o que é chamado hoje de fogo estranho, não é? Fogo estranho. Um crente de bom tempo aí de igreja não precisa ser pastor. Ele vê algumas igrejas, ele sabe que aquilo não é do Espírito, aquela rodopiação, aquela barulhada, aquela coisa. Não é. E ele sabe disso. Que ele viu lá, ele conheceu no passado como que era o verdadeiro, legítimo mover do Espírito. Então, queridos, nós precisamos sim buscar espiritualidade, nós precisamos buscar dons. Eu sou um defensor do batismo com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que prego, ensino, faço conferências sobre isso, faço trabalhos de avivamento, aonde temos ido por misericórdia de Deus. Deus tem batizado com o Espírito Santo, temos visto o Senhor batizar, e isso já vem lá de trás, lá da minha conversão.
começou antes de eu imaginar, Deus começou a batizar na igreja que eu congregava, através da vida da gente, da oração, da imposição de mãos. Acontece sempre, pastor? Não, acontece sempre que Deus queira fazer, porque nós somos apenas o vaso, apenas um instrumento. Nós não temos esta chavetinha de fazer quando a gente quer. A gente se entrega a Deus, Ele vai fazendo, mas Ele faz, porque é a vontade dEle fazer. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender, e eu sou um defensor também, que você aprenda a palavra. Aprenda a palavra. Amadureça com a palavra. A própria Bíblia já ensina como usar os dons. E me chama a atenção aqui, queridos, no versículo de número 29, Paulo fala assim, tratando-se de profetas. Preste bem atenção aqui. Falem apenas 2 ou 3. E isso depois do outro, é claro. Não é ao mesmo tempo, porque senão você vai ouvir como 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Ah, queridos, como falta essa última palavrinha aqui na igreja. Julgar o exercício dos dons. Esse julgar aqui não é o sentido de simplesmente olhar e dizer não quero ou não é de Deus. O julgar aqui tem o sentido de analisar, de investigar, de refletir, de observar com clareza se aquilo é de Deus ou não. Depois de um tempo, naturalmente, a pessoa espiritual que está tanto orando como estudando a Bíblia, ela amadurece, ela já sabe o que é ou não de Deus. Eu tenho um vídeo interessante na igreja, que tem um dito pastor revelando, e você vê pelo perfil dele, que não é um homem de Deus. Homem de Deus tem perfil. Quando ele está no altar, quando ele pega o microfone e começa a falar, você já vê se é ou não de Deus. Esse caso que eu vou citar aqui, você vê no vídeo que o homem não era de Deus. E ele vai ali, ele quer chegar e abraçar uma mulher para entregar uma profecia no ouvido dela, e ela recusa e empurra ele. E aí e ela começa a falar, ele fica com o braço cruzado, olhando de um jeito que você percebe muito bem que aquilo não era de Deus. E a mulher fez bem em rejeitar. Não deixe qualquer um botar a mão na tua cabeça, não deixe qualquer um dominar você. Você é um crente de verdade se você vive a Bíblia. A Bíblia diz, julgue as profecias. Julgue. Não simplesmente receba e amém. Não seja aquele que tudo que falam é Deus. Principalmente o novo convertido. O novo convertido, assim como eu, quando cheguei na igreja, me maravilhei com tudo aquilo, mas havia um perigo. Que nem tudo aquilo que estava acontecendo era Deus. Graças a Deus que na minha igreja, onde eu me converti na época, havia isso, como eu falei, algumas questões pontuais, de um exagerozinho, uma meninicezinha, mas o resto era obra de Deus, era obra séria. Então, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério essa questão de julgar, de refletir e de entender que dons espirituais não é para exibicionismo de ninguém, não é para demonstrar espiritualidade. Sabe aquele pregador que pega o púlpito, já fala em línguas antes de cumprimentar a igreja e diz assim, estou sentindo a presença de Deus, e cria aquele clima? Irmãos, todo mundo sabe que isso é frase de autossugestão. Um pastor maduro, um homem que fez um bom curso teológico, uma boa formação de obreiros, ele sabe que quando ele assume o púlpito, como Paulo fala aqui, é hora de falar palavra e palavra que possa ser entendida. Não é demonstrar espiritualidade. Os mais velhos já percebem isso, né? A pessoa pega o púlpito e fica falando de língua e diz, estou me arrepiando, estou não sei o quê. Irmãos, não precisa disso. Começa aqui a questão, não precisa disso. Deus manifestará a sua presença através da sua palavra, da ministração da sua palavra. Então existem essas coisas. Lembro-me quando preguei no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, era um congresso de jovens, e lá era assim, a igreja, o grupo aniversariante, e sentava no púlpito, na parte de trás, havia assim como que uma pequena arquibancada de degraus,
na parte de trás do púlpito. Então, o grupo aniversariante da igreja, fosse as irmãs, o departamento de missões ou jovens, sentavam ali, cantavam ali, etc. E no domingo, no último dia, quando o pessoal que estava louvando cantaram, houve um avivamento na igreja. A manifestação da glória de Deus, todo mundo começou a falar língua, se alegrar. E isso durou um tempo, já estava chegando a hora da palavra. O dirigente do culto deixou um pouco o povo, né, adorar, glorificar, falar línguas, e disse: agora nós vamos ouvir a palavra. Chamou alguém para orar, orou, passaram o púlpito para mim. Eu assumi, fiquei aguardando. Por quê? Porque atrás tinha um moço que não parava de falar em língua. E era uma língua realmente estranha, no sentido negativo da palavra. Não percebia que aquilo era de Deus. E eu assumi, eu queria começar a pregar. E o cara ficava falando alto, alto. E não profetizava e ninguém interpretava. Então é isso que Paulo diz. Quando o pregador pega o púlpito, o pregador é o profeta da hora. Eu posso até receber uma mensagem de Deus. Estou numa igreja, tem alguém pregando. Eu vou esperar ele terminar a mensagem para entregar a mensagem profética. Você não corta uma pregação para entregar uma profecia. Lembro-me de um pastor que contou uma experiência, pastor José Pimentel de Carvalho, para quem conhece, é uma lenda nas Assembleias de Deus. Tive a oportunidade de ir algumas vezes a Curitiba fazer cursos. E num destes cursos ele estava falando e contando uma experiência desta questão da profecia no meio da pregação. E ele contou que um dia estava dando uma palavra, uma pregação no domingo na igreja, e disse que a coisa assim estava fluindo, Deus estava falando, Deus estava pegando o povo pela palavra. De repente levanta uma irmã e fica falando em línguas ali, alguns minutos e entrega uma mensagem toda confusa. Claro, ele, como pastor, observou, deixou acontecer para ver o que estava, né, o que vinha ali. Ele disse: irmãos, acabou com o culto. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, aquilo estava fluindo, Deus estava falando, a igreja estava se alegrando, chorando, se edificando. Quando aquela mulher, aquela irmã entregou aquela mensagem confusa, que isso já nos deixa alerta, porque as coisas de Deus não são confusas, simplesmente prejudicou o fluxo da pregação, tirou um momento que a igreja estava atenta, estava no espírito e quebrou aquilo. E são muitos os exemplos, irmãos, que eu poderia falar sobre profecias, sobre manifestações erradas de dons, sobre revelações, sobre profetas e etc. Mas aí o meu vídeo vai ficar muito longo, então eu prefiro me ater aqui a essas questões da palavra e deixar apenas pequenos exemplos aqui para vocês. Sei de casos de igreja que havia pessoas ali que não se davam, e as duas se tinham como profetas. Então, num culto, uma levantava, num culto de oração, enquanto estavam ali orando, levantava e profetizava lá para outra juízo de Deus, para a pessoa que ela não gostava. E só que aquela profecia não terminava mais, né? A outra levantava e dizia: para lá, agora é minha vez de profetizar. E ela dava outra profecia de juízo, rebatendo aquela que estava profetizando. Queridos, isso é uma coisa do inferno. Isso não é de Deus. Por isso, irmãos, tão importante como ser cheio do Espírito Santo, tão importante como dons espirituais, é importante o aprendizado, o amadurecimento das pessoas. Amadureça. Paulo diz isso aqui, que Deus quer o nosso amadurecimento, o nosso aperfeiçoamento. Então nós precisamos amadurecer. Eu nunca deixei de ser espiritual ou de crer mais ou entender mais quando eu passei a julgar e a colocar as coisas no seu lugar. Sou um crente pentecostal, há 30 anos, cheio do Espírito, mas não é toda manifestação que eu sei que é de Deus. Não é toda profecia que é de Deus, e até mesmo manifestações como certas curas e libertações podem ser ledo engano de Satanás. E nós precisamos estar alertas sobre estas questões. Então há igrejas, inclusive pentecostais, Assembleias de Deus, eu conheço alguns pastores
que por medo de exageros, medo de que alguma pessoa assim da sociedade, alguma pessoa de uma posição social maior se escandalize com aquilo e saia da igreja, ele vai restringindo a espiritualidade. Ele vai extinguindo o Espírito de Deus ali, a obra do Espírito. E a igreja vai morrendo, e eu tive a infelicidade de viver uma experiência assim. Em contrapartida, tem um outro pastor que, para dizer que a igreja dele é avivada, vale tudo e acontece de tudo. E não é assim. Então, nem um extremo, nem outro extremo, nem muito além, nem muito aquém. É o meio. Eu quero ser espiritual, mas eu também não quero ser o idiota da igreja. Eu quero ser uma pessoa que entende as coisas. Então eu vou para a palavra, para a oração, e o Espírito vai me abrindo a mente, me ensinando. E os dons espirituais, os dons ministeriais aplicados da maneira certa, na hora certa, produzem sim edificação, aperfeiçoamento, crescimento, edificação. Enfim, o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Então, esta é a mensagem de hoje. Tome cuidado, porque há um extremo de uma morte espiritual. Tem muitas igrejas aí que estão na UTI espiritual. Mas também é perigoso a busca desenfreada e sem compromisso com a palavra de dons. Por exemplo, pessoas que começam a orar. Ora muito, mas não estuda a Bíblia. Vai cometer erros, sim, senhores, porque não lê o manual. Se você comprar qualquer aparelho eletrônico hoje, se você não ler o manual, você vai ter dificuldade de aprender a ligar e a usar as funcionalidades que ele tem. Para isso, vem com o manual. O manual diz aonde liga, aonde aumenta o volume, aonde baixa, onde tem um seletor, aonde tem um regulador de temperatura, aonde muda a voltagem. Não é mesmo? Como que nós vamos servir a Deus só orando, sem buscar na palavra? E cuidado também com essa história de tudo é Deus que revela na palavra, irmãos. Deus não é horóscopo. Deus ele fala quando ele quer, ele pode ficar anos sem se dirigir diretamente a alguém, como pode falar todo dia. Agora eu não posso simplesmente abrir aqui e dizer Deus falou, porque eu posso abrir aqui num texto negativo. E aí eu vou dizer que Deus me mandou fazer aquilo? É claro que não. Então eu tenho que ter prudência, maturidade, lembrar que tudo o que eu faço para a glória de Deus. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Amanhã nós vamos dar continuidade em outro aspecto dentro do movimento pentecostal. E sábado eu vou colocar mais um vídeo para fechar os 5 vídeos que eu havia prometido para vocês. Eu não vou faltar com a minha palavra. Ainda que ontem, por motivos que não eram da minha competência, terminá-los antes, tive que atrasar, e isso também prejudicou o vídeo, mas eu vou manter a minha palavra, eu vou gravar um 5º vídeo. E semana que vem, queridos, eu ainda está na direção de Deus. Pode ser que eu dê continuidade a esse assunto, pode ser que eu passe para outro assunto, mas eu peço aqui, deixe nos comentários sua percepção, se você quer que continue, se você quer sugerir outro assunto, um outro estudo temático, nós vamos fazer. Eu sei que eu já recebi muitas sugestões ainda que eu não fiz o vídeo, mas nem todos eu posso fazer no vídeo. O seguinte, quando dá eu faço. Mas às vezes eu já tenho um outro assunto que Deus estava trabalhando no meu coração e eu sinto que é aquilo que tem que ser passado naquele dia e eu não posso. Entre a vontade de Deus e a de um seguidor, seguir a do seguidor. Então eu vou pela vontade de Deus e ali na frente, no dia apropriado, eu vou trazer aquele estudo que um dos meus seguidores pediu também. Mas geralmente não demora muito, às vezes até no vídeo seguinte, se eu puder, como eu já disse, eu já faço um vídeo respondendo e trazendo esclarecimento nessa questão. Busquemos sim os dons, busquemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo aqui fala que nós devemos buscar, e buscar com dedicação, buscar com zelo os melhores dons. Então nós somos autorizados pela palavra.
orientados pela palavra a buscar, e se é para buscar é porque Deus quer dar. Amém? Do batismo a outros dons, sejam espirituais ou ministeriais. Porém, nós precisamos também amadurecer, que daqui um ano para frente você esteja mais maduro e sábio do que está hoje. Daqui 5 anos, mais ainda, e daqui 10 anos, mais ainda. Você não pode chegar a 10 anos de crente, tendo a mesma mentalidade, a mesma maturidade e o mesmo conhecimento que tinha lá atrás. Se isto acontecer, é porque alguma coisa está errada. Porque em 10 anos de igreja eu tenho tempo de fazer 2 faculdades e uma pós. 2 faculdades de 4 anos e uma pós de 2 anos. Então é tempo suficiente para aprofundar, para crescer, para amadurecer. E o meu conselho para você que tem um chamado, que sente o chamado, mergulhe no estudo. O que vai te ajudar lá na frente é o conhecimento, estudo e oração. Estudo e oração. Eu nem vou falar o jejum, porque o jejum dispensa falar. Jejum está junto com a oração, mas fica a critério de cada um. É uma decisão própria, quando e como jejuar. Mas orar é todo dia, como oxigênio. Precisamos. Ler a palavra, a mesma coisa. E ler é uma coisa e estudar é outra. Ler é aquela leitura diária, corrida, que você pega um texto e leu. Estudar é quando você vai se atendo a cada palavra, a cada expressão, ao significado de tal palavra na língua original. O que é o contexto disso? Tudo isso lança luz à nossa mente e nos traz conhecimento e revelação. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua empresa, pelo seu comércio, pelo seu trabalho. Porém, antes, mais uma vez, como eu sempre faço, reforço aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você for tocado no coração por Deus de abençoar o meu ministério com uma oferta missionária e voluntária, abrindo aqui a descrição do vídeo, você encontrará a minha chave Pix. Através dessa chave você poderá fazer então essa oferta. E que Deus te abençoe e te recompense muitas vezes mais. Oremos a Deus, Pai querido, muito obrigado por mais esta palavra, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos dons espirituais, obrigado pelos dons ministeriais. Minha oração nesta manhã é que a tua igreja tenha fome e sede de ti, que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Que o Senhor derrame do teu poder, do teu Espírito sobre a igreja. Que o Senhor reparte e distribua dons espirituais entre o teu povo, Senhor. Mas que também teu povo tenha maturidade e sabedoria para lidar e gerenciar todas estas questões como nos ensina a tua palavra. Pai, abençoa este meu irmão, esta minha irmã que ora comigo agora. Abençoe seu lar, sua família. Abençoe o seu emprego, o seu comércio, a sua empresa, o trabalho das suas mãos, como diz a tua palavra no Salmo 1, no Salmo 128, que aqueles que te servem e te temem serão abençoados e prósperos na terra. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa o dia de hoje. Olha por essa pessoa que está passando por grande provação, que o Senhor estenda as tuas mãos neste dia, para trazer vitória, para trazer graça, livramento e força. É a minha oração e desde já a minha gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo, queridos, se Deus nosso Senhor nos permitir.